Senhor, com algumas causas, com algumas necessidades. E nós fizemos algumas orações e o Senhor ouviu, atendeu, os abençoou. E eles voltam ao altar agora não para pedir, mas para testemunhar, para confessar aquilo que o Senhor tem feito sobre a vida deles. Uma atitude que eu tive no coração. Sexta-feira, nós começamos a fazer o curso no seminário de intercessão. Sexta-feira, Só um instantinho. A igreja está ouvindo? Não, né? Então vamos começar de novo. Vamos trocar o microfone. Melhorou? Melhorou. Talvez não seja do meu caso. Eu precisava pedir perdão. Meus amigos, quando eu pedi perdão, eu posso dizer para vocês que a atmosfera lá em casa mudou. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que faltava uma pessoa para eu pedir. E eu ainda não tinha pedido, cara. Eu pedi perdão por ter lançado palavras. Não é de maldição, peço perdão, tá? Te peço perdão. Deus te abençoe. Ativar. Acabou a bateria. Pastor, o senhor me perdoa, eu não tinha falado sobre isso. Perdão para lá. Mas quando estava ali, que as pessoas estavam ouvindo aqui, vocês têm que vir com muita fé. E Deus ouve o clamor de vocês. Ele olha cada um, Ele conhece o coração de cada um de vocês. Quando ele estava, o pastor chamou as pessoas para vir aqui.
Eu me incomodei, eu falei, não vou deixar chegar em casa para eu pedir perdão para Lara. Esse é o momento que eu pedi perdão para Lara. Ela estava viajando a semana toda e a gente não estava só eu e Juliana em casa. Então é isso que eu tenho para dizer, que nós sendo fiel a Deus, nós tomamos uma atitude, uma posição perante Deus. Ele nos honra e é uma coisa assim muito rápida. Tá? É isso que eu tenho para dizer. Que a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor pela vida de Neemias, Juliana, por essa família. Deus os abençoe. E é exatamente o que ele falou. Veio ao altar do Senhor, tomou uma decisão, veio com fé, com certeza, tomou uma decisão e sustentou. Chegou na sua casa, continuou trabalhando segundo aquilo que Deus estava agindo na sua vida. E então os resultados estão aí. No domingo passado, né, Neemias? Ele veio até o altar do Senhor, tomou essa decisão. No próprio domingo à noite, ele chegou em casa, conversou com Juliana, ajustou algumas coisas com ela. Na segunda-feira de manhã, os fiscais estiveram na casa dele. Há quantos anos que tinha entrado com o processo? Já tinha 1 ano e pouco que ele tinha entrado com esse processo. E então foi exatamente, eu acredito que no domingo à noite, quando ele toma essa decisão, quando ele faz essa aliança com o Senhor no altar, é onde Deus movimenta todas as coisas. E ele e a sua família têm desfrutado não só a questão do processo lá, mas o que ele falou ali de mais importante para mim, eu vejo o maior resultado é a atmosfera, o ambiente da casa dele, da família dele, mudou. Imagina hoje, né? Já tinha mudado, imagina agora para frente, né? Glória a Deus pela vida deles. Que você também viva essas evidências, que você também viva essas realidades na sua vida, que Deus tenha isso disponível. O projeto de Deus é para que todos nós possamos viver isso nas nossas vidas. Amém? E vocês que vieram aqui no altar do Senhor apresentar hoje uma causa, um pedido, eu creio que muito em breve vocês serão os próximos a estarem no altar para agradecer, para testemunhar aquilo que Deus tem feito sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Jason já adiantou aqui e me ajudou em algumas coisas, né? Hoje é um dia importante, especial para a comunidade de vida. Não só hoje, como amanhã também. Amanhã é muito importante, porque amanhã, dia 31/7/2017, a comunidade faz 8 anos de vida. E hoje é o último culto de celebração, no domingo, né? Antes desse 8º ano. Então é o último culto do 7º ano. Né? E amanhã começa um novo tempo, nessa madrugada, meia-noite, começa um novo tempo nas nossas vidas. Com base nisso, eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite. Mas antes eu quero reforçar a importância disso que a gente vai conversar. Salomão, em sua imensa sabedoria, dada por Deus, porque Salomão orou e pediu sabedoria ao Senhor, e o Senhor concedeu sabedoria, e já de base, com base nessa sabedoria, ele escreveu o livro de Eclesiastes. E lá falou muitas coisas importantes, mas principalmente no capítulo 3, não precisa abrir, ele falou algo muito importante sobre o tempo, que o tempo ele é importante, mas o que acontece no tempo é muito importante. E Salomão identificou uma das coisas que cientistas, que ninguém consegue identificar. Há tempo para todas as coisas e, traduzindo melhor, há tempo para cada coisa. Na verdade, o original, quando diz que há tempo para tudo, ele está dizendo que há tempo para cada coisa. E é por isso que Salomão usa alguns exemplos, que há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de juntar e há tempo de espalhar. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. E é por isso que ele vai usando alguns exemplos, que há tempo para todas as coisas. E na verdade há tempo para cada coisa. E muitas pessoas sofrem na sua vida, na sua caminhada, porque muitas das vezes não conseguem discernir o tempo e usam o tempo de uma coisa para outra coisa. Deixa eu te dar um exemplo. Talvez por você não ter a experiência com a agricultura, então você não vai saber muito forte disso, mas você pode imaginar. Imagina um agricultor que trabalha com a sua plantação
e ele não discerne bem o tempo, e no tempo de plantar, na estação de plantar, ele cai na loucura de colher. Ele vai conseguir colher alguma coisa? Não vai. E imagina um agricultor na estação, no tempo de colher, que ele está lá com a sua lavoura toda pronta para colher. Ele se dispersa, ele se distrai e começa a plantar naquele momento. O que vai acontecer com a sua plantação? Vai morrer, ele vai perder tudo. O sol, a chuva ou o próprio tempo vai fazer com que ele perca tudo, porque o produto vai passar do ponto da colheita. E então não discernir, não identificar o tempo, muitas vezes traz muito prejuízo, traz muitos transtornos para a nossa vida, porque às vezes a gente não consegue ter a sabedoria e a visão que Salomão teve e entender que há tempo para cada coisa nas nossas vidas. E uma pergunta que surge agora, hoje, dia 30/7/2017. Hoje é tempo de quê na sua vida? Essa pergunta ela é muito importante, porque ela vai te nortear exatamente nisso. Vai te direcionar qual é o tempo da sua vida e o que você tem que fazer nesse momento, em cada uma das áreas da sua vida. Qual é o tempo hoje da sua vida? Agora é tempo de quê? Para que você não desperdice o tempo, os recursos e a sua caminhada, tentando colher na hora de plantar e tentando plantar na hora de colher. Para que você não desperdice o tempo, o recurso, tentando espalhar, mas na hora que você tinha que juntar. Ou de repente tentando juntar na hora que está espalhando. E você vai gastar força, recurso, tudo, e não vai conseguir juntar. Porque agora é o tempo de espalhar. E então, com base nisso, é importante a gente entender que a gente precisa discernir o tempo e a voz de Deus para o tempo que a gente vive. E mais uma vez, nesses dias, Deus me deu um discernimento para o tempo que nós estamos vivendo e me deu uma voz, uma direção para esse tempo que nós estamos vivendo. E então essa pergunta, esse tempo agora é tempo de quê? O Senhor quer te responder nessa noite. Não uma pergunta minha, mas uma pergunta sua. Esse tempo é tempo de quê na minha vida? E o Senhor quer te responder isso nessa noite. É tão importante interpretar o tempo, presta atenção, que Daniel, um jovem extraordinário, que foi sequestrado em Jerusalém, em Israel, levado para a Babilônia, ainda jovem, 16 anos de idade, mas era extraordinário, era acima da média. Mas mesmo vivendo num cativeiro, mesmo as coisas saindo do seu projeto, do seu controle, ele continuou sendo um jovem de Deus, um homem de Deus. Temente a palavra, que orava, que buscava o Senhor, que se consagrava, e tinha essa sabedoria em si, discernir o tempo de Deus e o que Deus estava dizendo naquele tempo. E esse jovem estudava muito as Escrituras, a Bíblia, e principalmente 2 livros que ele era apaixonado, já citei isso aqui em outro tempo, Jeremias e Isaías. E ele lá no cativeiro da Babilônia, trabalhando, servindo ao rei, era um homem de confiança do rei Nabucodonosor, viveu algumas adversidades por inveja do povo e tal, mas pela sua excelência sempre foi um homem de confiança do rei, mas nunca se vendeu, nunca se corrompeu. E então, estudando as Escrituras, ele descobre que em Jeremias havia uma profecia que o cativeiro da Babilônia para o povo de Israel duraria 70 anos. E ele descobre aquilo. E a sua idade vai aumentando, e chega um dia que ele faz conta, ele faz matemática. Ele fala, peraí, eu saí de Judá, do Reino do Sul, onde eu morava, da família real, de uma família nobre do rei Joaquim. Eu saí de lá, eu tinha 16 anos de idade, foi no ano 606. E hoje eu estou aqui diante de uma situação, já se passaram alguns anos e, pelas minhas contas, tem alguma coisa em torno de 70 anos que eu estou nesse cativeiro. Só que existe uma palavra, existe uma promessa que esse cativeiro duraria 70 anos. E então ele crê naquilo, ele identifica o tempo que ele está vivendo, ele identifica o ano, o período, ele crê na palavra, no que a palavra está liberando para aquele período, e ele toma posse daquilo e ele começa a orar. E ainda estudando a Escritura, a palavra do Senhor, ele começa a olhar agora o livro de Isaías.
E ele descobre que Isaías profetiza 150 anos antes de um camarada nascer. Isaías profetiza que vai nascer Ciro, o ungido do Senhor, o servo do Senhor, que ia libertar o povo desse mesmo cativeiro. E então ele lê, ele estuda, ele crê nessa palavra e toma posse da palavra que o Senhor liberou, da profecia que o Senhor liberou, para o seu tempo. E então ele não para por aí. Ele tem uma atitude. Ele pega essa palavra, vai diante do rei, ele tinha acesso ao rei, e ensina o rei. Fala aqui, olha o que Jeremias fala, que o cativeiro ia durar 70 anos. E olha o que Isaías fala sobre o Senhor, ele estava falando com o próprio Ciro. Antes do Senhor nascer, 150 anos antes, ele profetizou que o Senhor iria nascer e que o Senhor iria libertar o povo dessa escravidão. E 70 anos está dando exatamente agora. E então a história diz que o rei Ciro liberou um decreto, liberou uma carta, onde abençoou o povo para ser liberto do cativeiro. O fato de uma pessoa identificar o tempo, conhecer a palavra e crer no que a palavra diz para aquele tempo, mudou não só a vida dele, mas a vida de um povo, de uma nação. Por isso que alguns falam assim, que pessoas que são incrédulas, falam, porque às vezes pode ser superstição, às vezes pode ser palpite, às vezes pode ser chute. Muitas coisas que os profetas falam, que os homens de Deus liberam, nesse altar, por exemplo. Mas, para aqueles que conhecem a palavra, para aqueles que creem no que a palavra diz ao nosso respeito, e acreditam que chega sempre o tempo que a palavra se cumpre, acontece nas nossas vidas, esses têm experimentado os testemunhos. Esses têm vivido as evidências da sua vida. E essa noite eu quero ministrar para você, compartilhar com você algo que Deus me deu sobre esse tempo que nós estamos vivendo. O tema da mensagem, acho que já vão colocar aqui, é Shaná Shemitah. Os nossos discípulos já ouviram falar sobre isso em algumas outras ocasiões, mas hoje tem uma revelação, hoje tem uma tradução para esse tempo que nós estamos vivendo. Aqueles que nos visitam nessa noite vão entender, vão conhecer bem o que nós vamos conversar. Eu quero ensinar para vocês um princípio bíblico, praticado pelo povo de Israel, desde o Antigo Testamento, no Novo também, e muitos ainda guardam até hoje esse princípio. E esse princípio é chamado como Shaná Shemitah, vem do original do hebraico, que diz Shaná Shemitah. Shaná quer dizer ano, em hebraico, e Shemitah, ao pé da letra, quer dizer liberar. Então, traduzindo ao pé da letra, fica ano de liberar. Abra sua Bíblia, por favor, livro de Êxodo. Êxodo capítulo 23. Tantos discípulos vão entender a dimensão e a profundidade do que o Senhor nos ensina. Você que nos visita nessa noite, você que tem menos experiência com a palavra, com o Evangelho, vai entender. Ou você que tem conhecimento e profundidade, aqueles que estão mergulhando mais fundo e aqueles que estão procurando o nível de intimidade, amém? Tem alguém que quer ir mais fundo aí? Amém? Vocês estão aí hoje também, né? A gente se encontrou esses dias, né? Quarta-feira nós temos um encontro, amém? Êxodo capítulo 23, versículo 10, por favor. Peço perdão a vocês que nos visitam hoje. A gente não vai poder projetar aqui o versículo, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão do seu lado vão dividir com você, compartilhar a Bíblia. Fica atento aí, os discípulos, aqueles que nos visitam. Se estiver sem Bíblia, divide. Se estiver com Bíblia, ajuda a encontrar. Êxodo capítulo 23, versículo 10. Diz assim, capítulo 23, versículo 10. Diz assim: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Então, durante 6 anos, você semeie, você plante, e você vai colher os frutos nesses 6 anos. Porém, no 7º ano, a deixará descansar e não cultivará, não vai plantar, para que os pobres do teu povo achem o que de comer, e do sobejo como os animais do campo, do que sobrar dos pobres, os animais também vão comer.
assim farás com a tua vinha e com a tua oliva. Assim farás com a plantação de uva e com a plantação de azeitona. Essa mensagem aqui, essa instrução, Deus deu a Moisés. Nesse tempo aqui, exatamente nesse período, Moisés ainda estava em cima do Monte Sinai, naqueles 40 dias que ele passa na presença de Deus, vê a presença, a glória de Deus como nunca antes, viu fogo, viu fumaça, viu terremoto, viu relâmpago. Moisés vive uma experiência extraordinária com Deus, e nessa experiência, nesse tempo de experiência, Deus dá essa mensagem aqui, Deus dá essa instrução, esse princípio a Moisés. Agora, vamos comigo, adianta um livro, sai do livro de Êxodo, vamos para o livro de Levíticos, lá no capítulo 25, e vamos ver algumas instruções que vão completar esse direcionamento que o Senhor está nos dando hoje. Então, lá em Êxodo, como nós acabamos de ler, Deus falou com Moisés. Deus fala com Moisés. E Moisés guarda com ele. E agora, nesse tempo aqui, Moisés desce do monte, já está com o povo, e agora Moisés vai ensinar o povo, vai instruir o povo. E, inclusive, surgem algumas dúvidas quanto a isso. Levíticos capítulo 25, versículo 20. Algumas dúvidas surgem a partir da instrução que o próprio Deus deu a Moisés. E olha só o que diz. Se disserdes, o que comeremos no ano 7º? Por que eles estão fazendo essa pergunta? Porque Deus havia direcionado. 6 anos vocês plantem, mas no 7º ano você não vai plantar, não vai semear. Você vai só colher. E para quem trabalha com isso sabe que quem não semeia, não colhe. Quem não planta, não colhe. E inclusive a própria palavra ensina. Aquele que semeia muito, muito vai colher. Aquele que semeia pouco, pouco vai colher. E então, com base nisso, eles perguntam: o que comeremos no ano 7º? Visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe. Então eu vos darei a minha bênção. Olha a resposta de Deus diante do medo, diante da incerteza, diante da insegurança do povo seguir aquilo que o próprio Deus estava direcionando. Então Deus diz: não se preocupem, não tenham medo, eu vos darei a minha bênção. No ano 6º, para que dê frutos por 3 anos. No 8º ano, presta atenção nisso aqui, no 8º ano semeareis, e comereis da colheita anterior até o 9º, até que venha a sua messe, e comereis a antiga. Então Deus aqui está direcionando: não fiquem com medo, semeiem, plantem por 6 anos. No 7º, eu vou dar a minha bênção, vocês vão comer daquilo que já plantaram. Ou seja, para quem trabalha nessa área sabe que vai acontecer algo sobrenatural, porque uma terra que não recebe uma semente não vai ter fruto daqui a pouco. Então Deus diz: eu vos darei a minha bênção, e você vai viver o meu sobrenatural no 7º ano. E não só no 7º ano, como no 8º também. Porque no 8º ano ele ainda está começando a semear, mas ainda está colhendo, ainda vai colher. Porque a bênção do Senhor que veio no 6º ano foi tão forte que ficou ali sustentando no 7º ano e no 8º também. Até que a semente germine, dê fruto e no 9º ano possa colher, ele vai desfrutar da bênção do Senhor. Existe uma promessa: a minha bênção virá sobre você. Eu vos darei a minha bênção. E vocês vão viver uma realidade sobrenatural. Vocês não vão comer o fruto normal que a terra te dá. Você não vai estar debaixo da regra das estações. Você não vai estar debaixo da regra da agricultura normal. Eu vos darei a minha bênção. E nesse tempo, se vocês acreditarem, vocês vão viver, vão desfrutar do sobrenatural que o Senhor tem sobre a sua vida. Essa foi a mensagem agora de Moisés para o povo. Primeiro Deus fala para Moisés, Deus para Moisés. E agora Moisés para o povo. E as dúvidas surgiram. Como que vai acontecer? Mas Deus respondeu: eu vos darei a minha bênção.
Então eu quero grifar algumas coisas aqui com vocês que vão ser muito importantes e vão nos nortear nesses minutos. A primeira, eu vos darei a minha bênção. Ou seja, será de forma sobrenatural. Ah, mas a matemática não bate assim. Ah, mas a agricultura sim. Ah, mas a ciência sim. Ah, mas a medicina, ok. Ah, mas o juiz, ok. O que eu estou dizendo é, se você acreditar, se você cumprir o que eu estou te ensinando, te estabelecendo, eu vou dar a minha bênção. E você vai viver o sobrenatural. Vai fugir da regra do ordinário. Vai fugir da regra do simples, do comum, do padrão que acontece na vida de todas as pessoas. Para você, vai ser de forma sobrenatural. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui no 22, Deus fala muito claro assim. No 8º ano, você precisa semear. No 7º ano, você não vai semear. Mas no 8º ano, você precisa semear. Então, com base nesse entendimento, eu quero te ensinar, direcionar algumas coisas. O Shemitah, ele tem alguns conceitos, algumas lições, alguns fundamentos que são pertinentes e a gente precisa observar. Talvez você me diga assim, pastor, mas isso aqui era para o povo de Israel e para aqueles que trabalhavam no campo, que plantavam e colhiam. Sim, o ensinamento começou com eles. Mas, na verdade, o princípio não vale só para Israel, vale para Macaé também, para o Rio, para o Brasil também. Na verdade, o princípio não vale só para quem trabalhava com plantação, vale para aqueles que trabalham com qualquer coisa hoje, inclusive para aqueles que estão desempregados. E não vale só em determinada área da nossa vida. O princípio, ele permanece o mesmo. Nós estamos cansados de ler a palavra. Não, cansados não, né? Uma expressão muito ruim. Nós estamos lendo a palavra todo dia, a cada momento, e temos visto Jesus usando várias parábolas. Jesus usava as parábolas, exemplos do seu cotidiano, do cotidiano do seu povo, para os ensinar. Então eu vejo Deus ponhando um povo, ponhando uma realidade de um cultivo, mas mostrando ali, ensinando ali um princípio. E independente de qual povo, de qual ano, independente de qual trabalho, de qual situação que aquela pessoa viva, se o princípio for guardado, os resultados também serão abençoados pelo Senhor. Então entenda que isso aqui é um princípio que precisa ser aplicado na minha e na sua vida, porque é o tempo que nós estamos vivendo e é exatamente a voz de Deus para esse tempo que nós estamos vivendo. E como eu falei, tem conceitos, lições e fundamentos aqui que são pertinentes sim ao momento que nós estamos vivendo. O Shemitah é tempo, como eu falei, ao pé da letra, de liberar. Mas esse liberar está ligado a um tempo de depender de Deus. Um tempo de descansar em Deus. Por que depender e descansar? Porque as pessoas que estavam acostumadas a arar a terra, que estavam acostumados a colocar semente, tem várias regras, tem vários conceitos para isso. Nós temos um engenheiro agrônomo, mas ele não está aí no culto hoje. Tem mais algum engenheiro agrônomo aí? Não, né? Então existe a distância, existe a profundidade, existe todos os detalhes para a semente. E muitas das vezes, fazendo isso por muitos anos, se estabelece um conceito de que eu sou fera em plantar. Eu planto na hora certa, do jeito certinho, e porque eu sou bom em plantar, nasce o que eu planto. Mas na verdade vem o 7º ano para Deus tirar essa soberba do coração. Porque no 7º ano tem que ter um ano de dependência de Deus. No 7º ano tem que ter um ano de descansar em Deus. De deitar todo dia na sua cama e falar assim, o que eu vou comer amanhã? Porque eu não plantei, eu não semeei, como é que vai ser minha situação amanhã? E bem peculiar esse tempo que nós temos vivido de crise em Macaé, no Rio, no Brasil. Eu imagino que você esteja vivendo um tempo de total dependência no Senhor. Eu acredito que você esteja vivendo um tempo que só te resta descansar no Senhor. Porque alguns estão desempregados, outros até têm emprego, outros têm empresa, mas a cada dia que você vai deitar no seu travesseiro, você não tem certeza do amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas existe algo, uma fé, uma certeza. Hoje eu estava conversando com um discípulo e ele falou,
Eu peço todos os dias ao Senhor antes de sair de casa, que a porta do trabalho esteja aberta para mim, que Ele me dê saúde para ir lá e cumprir a minha obrigação. Esse é o sentimento que todos nós temos hoje. E não interessa se é funcionário público, não interessa se é empresário, não interessa se é funcionário de uma empresa antiga, multinacional, não interessa. A verdade é que nós estamos vivendo um tempo de depender e descansar no Senhor. Um tempo que a nosso braço, um tempo que as nossas habilidades, o nosso currículo, não garante nada. Porque o que vai vir para a nossa mesa amanhã, só o Senhor pode garantir sobre as nossas vidas. Então, o 7º ano, ligado ao Shemitah, é o tempo de desfrutar da bênção do Senhor. É um tempo difícil, é um tempo que pode ser chamado até de crise, mas é um tempo de ver a fidelidade do Senhor. É um tempo de ver aquele mesmo Deus que pediu para fazer algo, e quando se faz, ser abençoado. Como Deus prometeu, eu vos darei a minha bênção. Não é assim, Tiago e Débora? Não é desse jeito? Eu vos darei a minha bênção. E talvez num ano, num momento, num período mais adverso, mais que não garanta, que a situação, o cenário não te garanta, totalmente improvável, é no tempo que Deus te abençoa. Então, acreditar nesse tempo de dependência, de descanso de Deus, é um tempo de desfrutar da bênção do Senhor. E hoje, nós estamos aqui vivendo ainda o último dia do 7º ano da comunidade. A comunidade encerra hoje exatamente esse ciclo aqui. O ciclo do 7º ano. E o Senhor me deu essa palavra, me deu a revelação dessa palavra, comparando ao tempo e ao momento que nós estamos vivendo. E é exatamente isso que nós temos feito nesse último ano na comunidade. Aqueles que estão caminhando conosco há um ano ou mais de um ano sabem bem disso. Nós temos vivido um tempo de dependência do Senhor. Nós temos vivido um tempo de descansar em Deus. E os testemunhos estão comprovando isso. Nós temos vivido um tempo de desfrutar das bênçãos do Senhor. Nós temos vivido um tempo onde nós temos acreditado que precisamos depender dEle, descansar dEle, e Ele tem nos abençoado. E o Senhor me mostra esse 7º ano da comunidade como esse 7º dia, esse 7º ano do Shemitah. Um tempo de descansar em Deus, um tempo de esperar no Senhor, de confiar no Senhor e ser abençoado. Nesse caso aqui, da história que nós lemos, no 7º ano as pessoas não trabalhavam, porque elas estavam de férias. Era como se fosse uma férias. Aqui a gente trabalha 1 ano, 12 meses, e tem direito a 1 mês de férias. Lá eles trabalhavam 6 anos e tinha 1 ano de férias depois desses 6 anos. Então, pelo lado de 1 ano de férias é bom. Né? Eu vi alguns sorrisos aí, algumas pessoas, pô, aqui podia ser assim, né? Mas pelo lado de trabalhar 6 anos sem férias, aí já complica, né? Aí já fica esquisito. Principalmente pra gente que está acostumado de 12 em 12 meses tirar férias. E principalmente brasileiro, né? Que tem feriado para tudo que é lado, que adora recesso, tal de ponto facultativo. Ih, escapuliu. Os funcionários públicos me perdoem aí, né? Principalmente municipal. Mas o prefeito prometeu cortar esse negócio de ponto facultativo. É verdade, Alex, isso? Cadê, Alex? Está escondido, né? Tá bom. Vamos voltar aqui. Eles viviam um tempo de férias. E nesse tempo de férias, eles tinham como costume buscar mais ao Senhor. Está entendendo? Não estão trabalhando, eles não arrumavam outra ocupação secular, e então lhes restava se envolver mais com Deus. Buscar mais a Deus, porque eles não estavam trabalhando. Nesse 7º ano, nós temos visto aqui na comunidade, não só aqui, temos visto em Macaé, temos visto no Rio de Janeiro, mas Deus me deu aqui a revelação ao povo que eu tenho cuidado, ao meu rebanho. E então na comunidade nós temos visto nesse 7º ano da igreja, um povo buscando a Deus como nunca antes. E olha que nem todo mundo está de férias. E olha que nem todo mundo está com o tempo sobrando, não tem nada para fazer, e então por isso está indo buscar o Senhor. Mas nós temos vivido tempo onde pessoas têm feito escolhas, têm tomado decisões na sua vida, aonde
deuses estranhos, aonde até bezerros de ouro foram desfeitos na vida das pessoas. E ele voltou, ia dar um outro exemplo, ele já voltou. Mas agora já era, vou falar assim mesmo. Há um exemplo como um testemunho do meu amigo Alex, que é apaixonado por pedalar, ama pedal, e há um tempo atrás eu vi a Evinha com a faca na mão querendo cortar pneu de bicicleta para tudo que é lado, e eu tive que ir lá tirar aquela faca, falei, não corta pneu de bicicleta não. E chamava Alex, vão ministrar, não vou pedalar. Alex, vamos, não sei o que, eu vou pedalar. Alex, vou pedalar. E diante de algumas experiências que nós temos vivido com o Senhor, esse dia ele me deu uma notícia. Vendi a bicicleta, amigo. Falei, vendeu? Por quê? Tá sem dinheiro, né? Vai comprar uma outra melhor? Ele falou, não, por enquanto não. Porque agora eu tenho outras prioridades. Novas prioridades. E então, nesse ano, nós temos visto isso. Pessoas, jovens, adolescentes, senhores, senhoras, buscando a Deus como nunca antes. Porque nós estamos vivendo exatamente esse tempo, esse período aqui, que é o 7º, que é o tempo de buscar a Deus como nunca antes. E por causa desse liberar, por causa desse descanso, por causa da bênção de Deus, é observado até hoje lá em Israel, estava ouvindo alguns testemunhos nessa semana, pelas pessoas que guardam esse princípio, e ainda na área da agricultura, eles vivem resultados extraordinários, sobrenaturais. Estava ouvindo o testemunho de uma pessoa que tem uma plantação, que trabalha com banana, planta banana lá em Israel, e veio nesse último Shemitah um frio tão grande sobre as plantações. Ele não tem só a fazenda dele, tem um monte ao redor dele. E veio um frio, uma geada tão grande sobre as plantações que destruiu tudo. Mas ele havia feito um voto com o Senhor de conservar o princípio do Shana Shemitah. E aquele ali era o 6º ano da sua plantação. E se aquela plantação ali fosse perdida, ele teria fome no 6º, no 7º, no 8º e até o 9º, porque até o ciclo virar de novo, o negócio ia ficar feio. E ele testemunha, ele mostra fotos, depoimentos dos outros agricultores à sua volta, e ele diz que as plantações à direita, à esquerda, à frente, atrás da fazenda dele, todas elas foram tomadas por aquela geada e matou tudo. Mas na dele, um terreno no meio, e é impossível, isso não acontece. Talvez a parte do norte ou do sul, uma região dali para lá não sofreu, tudo bem. Mas exatamente, ele falou como se viesse um telhado, como se viesse algo e cobrisse exatamente a fazenda dele. Nenhuma bananeira sequer foi atingido por essa geada. E ele foi o único de todos aqueles que exportam, inclusive, faltou banana no mercado internacional por causa disso. Mas ele foi o único que teve, que colheu, que exportou e que viveu o sobrenatural do Senhor. Então, pessoas que guardam esse princípio, conseguem ter um entendimento e guardam esse princípio, experimentam resultados extraordinários e sobrenaturais do Senhor. E é por isso que nós precisamos entender esse princípio, aplicar a nossa vida, a nossa realidade, é claro, mas entender que Deus se move de acordo com os princípios. E esse princípio, ele é fundamentado desde a criação do mundo. Quando olhamos para Gênesis, talvez mesmo você que nos visita hoje, mesmo você que tem menos experiência com a palavra, você vai saber que Deus fez a terra em 6 dias. E no 7º dia, Deus descansou e abençoou a terra e toda a criação que ele havia feito. E então, quando Deus dá a Moisés essa estratégia do Shemitah, ele olha exatamente para ele olha exatamente para a criação de Gênesis e dá isso a Moisés. Porque Deus trabalhou por 6 dias e no 7º, tudo pronto, ele descansou. E por ter descansado, nesse descanso, Deus abençoa a terra. Não precisa abrir não, mas eu vou ler aqui para você rapidamente, só para você entender esse contexto. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que havia feito. E o versículo 3 diz assim: e abençoou Deus o 7º dia, e o santificou, porque nele descansou, e de toda a obra que como Criador fizera.
Então Deus abençoa e descansa. O 7º dia da criação foi um dia de descansar e abençoar. O 7º ano do Shemitah, em reflexo, em espelho ao 7º dia da criação, é o ano de descansar e ser abençoado. Porque Deus abençoou o 7º. Então a bênção de Deus está sobre o 7º. Por isso que no Shemitah, 6º ano, nos 6 anos se trabalha, e no 7º descansa. E quando descansa, desfruta de quê? Da bênção que Deus já liberou desde a criação. Desde Gênesis está liberado a bênção para o 7º. Então, para aqueles que acreditam, que esperam em Deus, que confiam em Deus, que dependem de Deus, que descansam em Deus, são abençoados nesse dia, na sua vida, nesse ano, nesse momento, nesse período. E a comunidade tem vivido exatamente isso. Um ano que nós temos dependido do Senhor, temos descansado no Senhor, e por isso temos sido abençoados nesse 7º ano pela bênção de Deus, pela graça de Deus. Os 6 dias que Deus trabalhou, e os 6 anos no Shemitah que se trabalha, é um tempo que Deus também dá força, que Deus dá habilidade, que Deus sustenta para trabalhar. Mas no 7º, Ele abençoa e descansa. E eu quero chamar a sua atenção agora para o 8º. 6 se trabalha, 7 descansa, depende de Deus e é abençoado por Ele, mas não para aí. Vem mais um, vem o próximo, vem o 8º. Que é exatamente o que vai acontecer hoje, à meia-noite. Chega o 8º ano da comunidade. E talvez você pense assim, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Está dando uma palavra, uma mensagem hoje para a igreja, para as paredes, porque que está fazendo aniversário hoje é a igreja, são as paredes não. A igreja do Senhor somos nós. E por mais que essa geografia aqui, a gente esteja se reunindo aqui há 8 anos nessa geografia, a gente considera isso como igreja, mas nós somos a igreja. Nós estamos fazendo esse aniversário. Mesmo que você esteja aqui há menos tempo que 8 anos, mas você também vive. E mesmo assim, a bênção de Deus também vem para uma geografia, também vem para um povo. Então, por exemplo, se o Brasil hoje vive a estação do inverno, e você está no Brasil, qual a estação que você vai desfrutar? O inverno. Mas se você faz uma viagem hoje para um outro continente, e chega lá, está no verão, e você só levou casaco, se lascou. Porque independente de ser brasileiro, você está em outro continente. E lá está calor, lá está sol. E você vai, querendo ou não, gostando ou não, você vai desfrutar do sol de lá. Eu estou dizendo para você que hoje está aqui na Comunidade Vida, que hoje você congrega aqui, não interessa por quanto tempo você está, talvez até você que nos visita, esteja nos visitando há um tempo, eu quero dizer que você está num ambiente, você está em uma geografia, você está em um lugar onde Deus tem uma promessa, onde Deus tem uma palavra. E você estando ali, você está debaixo dessa mesma promessa, você está debaixo dessa mesma palavra, e exatamente essa mesma realidade vai ser estabelecida sobre a sua vida e sobre cada área da sua vida. Já o 8º ele inicia como um novo tempo. Os 6 dias são tempo de criar. 6 dias Deus criou os céus, a terra e tudo que nela há. Então, até o dia 7º, porque Deus termina no dia 7º e abençoa, descansa e abençoa. Então, até o 7º é conhecido como o período criativo, onde Deus criou todas as coisas. Mas imagina lá, nos 6 dias que Deus trabalha na terra, cria tudo. No 7º dia, Deus descansa e abençoa. Agora imagina, como a Bíblia vem dizendo ao longo de Gênesis 1 e 2, e houve tarde, do determinado dia, e anoiteceu, e daqui a pouco houve início do outro dia. Agora imagina o 7º dia acabando e começando o 8º dia. O que representa o 8º dia? Porque até o 7º dia representava o tempo criativo. Mas a partir do 8º dia representa o tempo reprodutivo. Imagina o seguinte: todos os animais, todas as plantas, toda a natureza que Deus cria, Ele cria com a capacidade de se multiplicar, de se reproduzir, mas até então não libera, não abençoa para que houvesse aquela multiplicação.
E então, até o 7º dia, só haveria o que acontecesse, o que houvesse, era só o que o próprio Deus tinha feito. Por isso que os animais não poderiam procriar. Por isso que as árvores não podiam deixar as suas sementes cair e nascer novas árvores. Porque Deus estava no controle e de uma forma que só poderia existir o que Ele estivesse criando naquele momento. E então no 7º dia Deus descansa e fala: terminei a minha parte da criação. E agora eu abençoo. E quando Deus abençoa, quando nós olhamos e vemos que Deus abençoou o homem para multiplicar, para se reproduzir e encher a terra, Deus abençoou os animais também para multiplicar, é exatamente essa bênção. Ele concede ali a capacidade, mas só no 7º dia que Deus abençoa. E então, a partir do 8º dia em diante, é que os animais começam a se multiplicar. É que o homem começa a multiplicar. É que as árvores liberam as suas sementes e as árvores começam a nascer. É que as plantas liberam seus pólen, as flores liberam seus pólen, os animais começam a carregar, a migrar. Aí todo o poder de Deus continua sendo criado pelo próprio Deus. Por quê? Ele que deu o sêmen, Ele que deu a semente, Ele que deu cada uma do início genético do que vai multiplicar, do que vai procriar. Mas no 8º começa a multiplicação. No 8º começa a reprodução. E Deus me deu uma visão, um entendimento. Os 7 anos de comunidade de vida que nós vivemos até o dia de hoje foi o tempo criativo da comunidade. Foi um tempo de construir, foi um tempo de formar. E talvez você olhe para essa estrutura e fale: realmente passamos esse tempo aqui construindo, fazendo obra, né? Mas não é isso. Não tem nada a ver com essas estruturas. Esses 7 anos foi um tempo da gente formar uma identidade. Esses 7 anos foi o tempo que Deus escolheu, que Deus determinou para a gente descobrir o nosso chamado, para a gente descobrir a nossa missão como igreja. E foram 6 anos de construção e um 7º ano onde Deus nos abençoou. E realmente nesse 7º ano nós temos a nossa identidade como igreja, nós conhecemos o nosso chamado e conhecemos bem a nossa missão. E fomos abençoados nesse 7º ano. E agora começa o 8º ano. E enquanto o 7 aponta para o criativo, onde Deus usou 7 anos só para criar, só para formar a nossa identidade como igreja, à meia-noite começa o 8º. E o 8º aponta para a reprodução. O 8º aponta para a multiplicação. Para aquilo que Deus criou com a capacidade de se multiplicar. Aquilo que o próprio Deus fez com a capacidade de se reproduzir. Então hoje, à meia-noite, começa o 8º. Começa o tempo onde Deus nos abençoa para utilizarmos o potencial que Ele mesmo nos deu para a reprodução e para a multiplicação. Porque até o 7º é criação. A partir do 8º é multiplicação. Aí você me pergunta, quer dizer então, pastor, que a partir de amanhã a gente não vai construir mais nada? Engano seu. Nós vamos construir muitas coisas. Mas a nível de identidade já está construído. Igual um jovem que encontra a sua identidade, o seu caráter, mas continua conquistando muitas coisas na sua vida. Mas o seu caráter está definido. E como igreja, o nosso caráter está formado. O nosso chamado e a nossa missão está estabelecido. E a partir de amanhã, nós vamos usar a bênção que o Senhor liberou sobre as nossas vidas, a nível de reprodução e de multiplicação. E assim como as plantas se multiplicaram, os animais se multiplicaram, eu creio que assim também será sobre essa igreja e sobre cada um que estiver debaixo desse tempo e desse ambiente. Inicie então hoje à meia-noite um novo tempo. Só que novo tempo, me desculpe, já está muito manjado. Porque a cada virada de ano, a gente fala novo tempo. Aí canta aqui, né? Novo dia, novo tempo. Vou cantar não, vou falar aqui. A frase, eu vou dar esse mole para vocês, de cantar. Vai, puxa aí. Me siga. Não puxa não. Alex me ensinou, né? Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer. Aí a gente faz aqui cultos, celebrando virada de estações. E nas viradas de estações a gente canta também.
Está começando um novo tempo. Está começando. Agora vai terminar o inverno, vai começar a primavera. Um novo tempo, um novo tempo. Mas, novo tempo, me desculpe, eu amo muito o novo tempo. Mas me desculpe que ele é insuficiente para traduzir o que começa de hoje para amanhã. De hoje para amanhã começa um novo ciclo. Um novo ciclo. 7 anos representa um ciclo. Desde Gênesis 7 representa o tempo da criação, o período criativo. A partir do 8º é um novo ciclo, o ciclo reprodutivo. No Shemitah até o 7º é um ciclo. Mas o 8º não é o 8º, presta atenção nisso agora. O 8º é o primeiro. É o primeiro dia do primeiro ano de mais 7 que Deus lhes dará. Então, olhando com uma ótica, até agora, nós acreditamos que amanhã a comunidade faz 8 anos. Mas, na verdade, com outra ótica, a comunidade fecha hoje 7 anos, a contagem é zerada e à meia-noite começa um novo ciclo. E vai começar o primeiro dia do primeiro ano de mais 7 anos que Deus vai trazer. E para esses 7 anos, já tem as sementes que Deus já determinou e já tem os frutos que o próprio Deus já determinou. E agora nós vamos viver o tempo reprodutivo daquilo que o próprio Deus fez, daquilo que o próprio Deus criou. Então hoje à meia-noite se encerra o tempo criativo e começa o tempo